Estamos de volta, 10 horas e 27 minutos. Uma pesquisa sobre os gastos dos brasileiros mostra uma mudança de hábitos que pode ser um reflexo da crise. Esse levantamento analisou os últimos 5 anos e mostrou um consumo maior de alimentos e menor de lazer e educação. E tem um item que chama bastante atenção, que são os gastos com fumo. Esses gastos cresceram mais de 80% entre 2014 e 2019. Vamos conversar com a repórter Priscila Asbeck, que tem mais detalhes desse levantamento. O que mais a gente pode destacar, Pri, dessa pesquisa? Onde o consumo aumentou, onde caiu? O que você tem aí para a gente de informação? Bom dia. Bom dia, Raquel, Cecília, bom dia a todos. O que aconteceu, então, nesse período de crise de 2014 para 2019, segundo essa pesquisa? Os consumidores priorizaram os gastos básicos, gastos com alimentação, com transporte público, em detrimento de gastos, por exemplo, com lazer, gastos com viagem e outros gastos que são menos essenciais, considerados não essenciais. O gasto com cigarro, com fumo, por exemplo, o pesquisador explica que foi por causa do aumento, por exemplo, do consumo de cigarros eletrônicos, narguilé, que é uma nova moda, né? Então isso impulsionou um pouco esses gastos. Mas basicamente o que aconteceu foi que as pessoas priorizaram aqueles gastos mais importantes e deixaram de lado os gastos menos essenciais. E a gente conversou com algumas pessoas na rua para perguntar se de fato elas tinham mudado os hábitos e as respostas foram bem na linha do que essa pesquisa mostrou. As pessoas tiveram que cortar gastos com lazer, deixaram de sair para comer fora, por exemplo, e priorizaram a alimentação dentro de casa. Vamos ouvir. A senhora mudou muito seus hábitos de compra durante a crise? Muito, muito mesmo, quase tudo. A gente teve que economizar em tudo, tanto não só na alimentação, mas em gastos de casa, na água, na força, em tudo. Você tem economizado com gastos com lazer? A gente apertou um pouco os cintos por causa que reduziu, né? Não pode deixar de fazer, mas a gente reduz. A pessoa tem que parar de gastar um pouco mais. Podia fazer uma viagem no final de ano, a gente não vai mais, só no cartão de crédito, tá complicado, né? Tá aí, né? O pessoal mudando, então, se adaptando ao período de crise, renda menor, desemprego alto. E a gente vai mostrar, então, para vocês o que mostrou esse estudo que foi feito pela EPC Marketing, uma consultoria especializada em consumo. Então, os maiores aumentos de consumo que a gente verifica foram em relação ao fumo, transportes urbanos, alimentação no domicílio, artigos de limpeza e gastos com medicamentos. Exceto o fumo, que teve essa influência aí do aumento do uso de cigarros eletrônicos e narguilés, a gente vê que os outros gastos são básicos, esses que tiveram as maiores altas. A gente tem também o levantamento dos produtos que menos subiram. Subiram, né, porque nos últimos 5 anos aumentou o consumo, só que subiram menos do que a média. Quais foram esses gastos? Foram gastos com veículo próprio, com despesas com saúde, aí estão incluídos, por exemplo, os planos de saúde, despesas com viagem, materiais de construção e matrículas e mensalidades tiveram o menor aumento nesses últimos 5 anos. Também chama atenção esse dado, porque ele inclui, por exemplo, escolas particulares e gastos com cursos de idiomas, cursos extracurriculares. A gente conversou mais cedo com o pesquisador responsável por esse levantamento e ele analisou esses dados. Vamos ouvir. O que mudou no hábito de consumo do brasileiro? As necessidades básicas pesando mais no orçamento doméstico. O que isso representa no jargão popular? O mês está continuando, o mês está rolando agora, última semana de junho. O mês está rolando e o dinheiro já acabou. Tá certo? É isso. Você tem que gastar com coisas essenciais, tem que pagar suas contas, seu aluguel, viver, comer, sair, pagar ônibus e coisas do tipo, e de repente o dinheiro acabou e você tem que continuar fazendo isso na última semana do mês. De repente você se endivida, você pega dinheiro emprestado e vai levando a vida desse jeito. Resumidamente, é isso que aconteceu nos últimos 5 anos. Agora a gente conversa com o Fred Lúcio, que é professor de Sociologia e Antropologia da ESPM. Professor, então a gente viu que de fato as pessoas mudaram bastante os hábitos durante a crise. O que acontece então na tomada de decisão do consumidor durante esses períodos de recessão econômica?
Bom dia. É interessante a gente entender, do ponto de vista da sociologia do consumo, de uma antropologia do consumo, que existem pelo menos 3 elementos importantes que estão pressionando a gente em todos os momentos da nossa vida, sobretudo no momento de crise, que é o elemento psicológico, as pressões que nós temos no nosso estado emocional, que nos levam a consumir certas coisas, como bebida, cigarro, por exemplo, que podem nos aliviar as tensões. A gente tem pressões de ordem cultural, aquilo que o nosso grupo está consumindo, aquilo que o nosso grupo está pleiteando e que a gente desejaria consumir também, e como é o caso do narguilé, que você acabou de citar, por exemplo, que pode ser uma influência de grupos sociais que levam a essa moda que a gente coloca, mas também a pressão econômica, aquilo que o meu bolso permite pagar. Então, quando a gente fala de uma análise de consumo, a gente precisa entender que esses números, por trás deles, existem no mínimo esses 3 elementos que são absolutamente relevantes para você entender uma realidade. E professor, você estuda então antropologia, sociologia, qual que é a dica que você daria para uma pessoa que tenta se reorganizar num momento de recessão, perdeu o emprego ou tem uma diminuição na renda familiar? Olha, é uma dica que a gente tem visto em várias instâncias, em vários lugares, uma dica importantíssima, é uma meio básica, mas é importante sempre repetir. Conquistar uma segurança pessoal com relação ao consumo. A racionalidade nesse momento é fundamental. Aquilo que eu posso consumir, que meu bolso permite consumir, elaborar planejamento, tem uma série de dicas que os próprios economistas dão, mas do ponto de vista desses 3 elementos que eu disse, da economia, do campo social e do campo psicológico, você conquistar uma segurança para si, no campo psicológico, resgatar seu estado emocional, botar a cabeça no lugar e ao mesmo tempo entender que o seu grupo social é apenas uma referência, mas não pode ser um determinante no seu comportamento, a racionalidade daquilo que você pode consumir é fundamental. E aí eu acho que essa pesquisa mostra dados que, na minha opinião, são dados bastante interessantes, porque ela está mostrando o quê? Que num momento de crise, aqueles hábitos considerados mais importantes, fundamentais e relevantes, como transporte, saúde, alimentação, estão sendo preservados, de uma certa maneira, em detrimento de outros. Pode ser que haja um desvio aqui, outro ali, como é o caso do fumo e tal, mas ao mesmo tempo você tem uma preservação desses hábitos que são mais fundamentais na vida das pessoas. Tá certo, professor, muito obrigada pela entrevista. Então gostei da dica do professor aí, manter a racionalidade nesses momentos. Parece sim, né, uma dica básica, uma dica óbvia, mas quando a gente para respirar e ser mais racional, a gente consegue reorganizar um pouco o planejamento financeiro e consegue lidar com esses momentos que são dificílimos, né? Muita gente está passando por isso hoje, com o desemprego alto e com a estagnação da renda. Eu volto com vocês, Cecília, Raquel. Quando dá para escolher é bom pensar, né? Será que eu preciso mesmo disso ou não? O duro é quando ele falou, né? Às vezes a pessoa precisa continuar a vida ali, pegar um ônibus e aí, né? Como é que faz? Aí não dá para escolher, né, Pri? Tá difícil mesmo, né? Organizar o orçamento. Mas obrigada. Não é fácil. Dicas são sempre boas, né? A gente vai adaptando no nosso dia a dia. Obrigada, Pri. A gente agradece também ao professor.